Então, destacando que começamos a nossa gravação e formalmente desejo uma boa noite ao caro amigo, colega professor Walter Barbosa Bittar. É uma imensa satisfação e alegria recebê-lo aqui essa noite, nesse nosso evento de retomada das atividades do Núcleo de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Contemporâneo da URGS. Fico muito feliz, e agradeço, amigo, por ter aceitado gentilmente o convite que foi estendido e que, de fato, prontamente, me respondeu, aceitando o convite, o que me deixou extremamente contente, feliz. E então lhe dou as boas-vindas, Walter, e espero que essa seja a primeira de muitas, sobretudo que na próxima possamos fazer um evento presencial, né? Muito Bom, bom. para que nós possamos dar início aqui à nossa atividade, eu vou passar a palavra a Maria Caroline, vou pedir a Maria Caroline que faça então a apresentação do nosso conferencista com a leitura do seu currículo e logo após eu passo a palavra a Camila para que faça as advertências quanto à participação. Por favor, Maria Caroline. Excelente. Olá, boa noite, eu sou Maria Caroline. É uma honra estar aqui falando para vocês, professor Walter. Então, eu vou passar a apresentação dele. O conferencista é doutor em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, pós-graduado em Processo Penal pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é membro da Associação Internacional de Direito Penal, atualmente professor da graduação, da pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e professor da Superior, da Escola Superior de Magistratura do Estado do Paraná, em Londrina. É advogado criminalista com intensa atuação no país e autor de importantes livros, entre os quais se destacam a obra Delação Premiada, que já se encontra na terceira edição e publicada pela editora Tyrant Law Blend, e a obra A Punibilidade no Direito Penal, publicada pela editora Almedina. Agora eu passo a palavra à colega Camila. Boa noite a todos, pessoal. Suponho que estejam me ouvindo. Também, para o melhor andamento, então, da nossa conferência como um todo, eu solicito, então, por gentileza, que todos os participantes mantenham seus microfones desligados ao longo da exposição. As perguntas podem ser feitas tanto pelo chat durante a conferência, ou então, caso vocês prefiram, elas podem ser realizadas ao final, diretamente para o professor, então, com o uso da câmera e microfone de vocês. E uma boa conferência a todos, então. Obrigado. Professor Walter, renovando os cumprimentos e o agradecimento, lhe passo a palavra, por favor. Muito obrigado, professor Pablo. É uma satisfação estar aqui com vocês, embora virtualmente, né? Eu gostaria de agradecer esse convite que me foi feito pelo Núcleo de Estudos de Direito Penal e Processual Penal Contemporâneo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e dizer que esse é um tema que ele me é muito caro, porque tem uma história por trás disso. O Delação Premiada, que já está quase finalizada a quarta edição, e eu espero conseguir algumas contribuições hoje. E esse tema ele tem muito a ver com estar no estado do Paraná e tudo aquilo que aconteceu no Brasil no decorrer desses anos. O motivo de eu ter feito o doutorado em Porto Alegre tem muito a ver com tudo que eu vivi enquanto advogado aqui no estado do Paraná, mas muito antes da Lava Jato. O livro Delação Premiada, a sua primeira edição, ele foi pensado e foi construído a partir de um caso chamado Caso Banestado. Hoje, por meio das pesquisas, por meio do Google e outros campos de pesquisa, fica muito fácil tentar localizar, que foi uma situação no estado do Paraná, na época do governo Jaime Lerner, onde várias pessoas foram acusadas de crime contra o sistema financeiro. E, dentro desse contexto, foram realizadas uma série de procedimentos até então desconhecidos das pessoas comuns, que eram as chamadas operações dólar-cabo, porque havia acusação de crimes contra o sistema financeiro da remessa de divisas ao exterior, numa operação feita com remessas de dinheiro por as chamadas contas CC5, em que o Ministério Público e a Polícia Federal eles tiveram muita dificuldade de compreender
onde estariam as provas e onde estariam as situações fraudulentas colocadas naquela época e que poderiam levar a um processo penal, uma investigação de sucesso. É aí que surge, então, a figura do Alberto Youssef, que se tornou o principal delator da Lava Jato e que, junto com Sérgio Moro, tornaram-se duas pessoas que protagonizaram esse entendimento. Então, como é que começa essa história para mim? Eu era advogado e já tinha iniciado minha carreira acadêmica, já tinha o meu mestrado, e eu me deparei com uma situação em que o Sérgio Moro, junto com o Alberto Youssef, sem que nós tivéssemos uma única norma procedimental sobre delação premiada no Brasil, lançassem mão da delação premiada de forma, se não vamos dizer, inédita no Brasil, porque depois as pesquisas mostraram que outros juízes já utilizaram a legislação, mas dando esse espectro que eu falo, né? É espectro mesmo, monstruoso do Instituto, e como ele se torna um fenômeno de mídia dentro de uma pobreza legislativa, doutrinária e de modelo que nós adotamos no ordenamento jurídico brasileiro para receber, entre aspas, esse instituto. Então eu me vi no famoso mato sem cachorro e resolvi começar a fazer pesquisa a partir do que eu já tinha, que eram os meus estudos sobre punibilidade, porque a minha dissertação de mestrado foi sobre as condições objetivas. E eu parto, então, do estudo da delação premiada a partir do direito material, que era o que nós tínhamos naquela época. E dentro desse contexto já de vida acadêmica, e partindo da visão do direito material, é que eu escrevo a primeira edição de delação premiada, que sofreu muitas mudanças até a terceira edição, e que, portanto, me instigam muito a falar sobre modelo de delação premiada no Brasil. Por quê? Porque nós temos um histórico, nós temos uma evolução muito problemática desse instituto, tanto que eu brinco muito com um professor que eu gosto muito, está aí do Rio Grande do Sul, que hoje está em Brasília, que é o professor Vinícius Vasconcelos, que eu parto do estudo do direito material da delação premiada e encontro com ele, anos depois, estudando também o mesmo instituto, só com uma visão de processo penal, quando aí eu também, já acrescentando tudo o que eu vou tentar dizer para vocês dessa evolução, começo a compreender melhor esse instituto e ver que o estudo dogmático do direito, ou, como alguns preferem, a compreensão da dogmática e a necessidade do aprofundamento do estudo jurídico, especialmente jurídico penal, no Brasil, leva a gente a ter uma possibilidade, uma abertura de um cenário muito interessante dentro desse assunto. Por quê? Porque ele vai fazer uma junção de direito penal, de processo penal, de política criminal, em criminologia, que poucos institutos são capazes de reunir e juntar o mundo acadêmico, o mundo do direito prático, a jurisprudência e um personagem muito interessante, que é a mídia, porque esses ingredientes todos acabaram criando um prato muito interessante de ser consumido em todas essas áreas e que permitem que a gente faça aqui uma série de considerações evolutivas desse instituto aqui no Brasil. Pois bem, eu quero fazer uma proposta para vocês. Primeiro, dizer que, ao contrário do que a maioria da doutrina sustenta no Brasil, o direito penal negocial no Brasil, ou o modelo processual negocial do Brasil, ele, obviamente, teve a sua previsão inicial na Constituição Federal de 88, lá no artigo 98, inciso 1, especialmente a partir da possibilidade da criação do Juizado Especial Criminal e uma mudança, ou um início de mudança, da visão sobre o processo penal, especialmente os princípios da oportunidade e da legalidade. Mas é aqui que eu vou divergir de grande parte da doutrina brasileira, e por isso citar o meu amigo Vinícius Vasconcelos, porque eu debato muito isso com ele. Quando nós pegamos as obras de direito penal negocial no Brasil, ou colaboração processual, qualquer um dos institutos, eles vão começar dizendo que a introdução na legislação ordinária no Brasil, ela deu-se a partir da Lei 9.099/95. E eu vou respeitosamente discordar desses meus colegas, porque quando nós temos a introdução na extorsão mediante sequestro, no artigo 159, parágrafo 4º, a partir da Lei dos Crimes Hediondos, e, portanto, a Lei 8.072/90, que copiou da Itália
uma norma sobre delação premiada e a introduzir o nosso ordenamento jurídico brasileiro pelo Código Penal, e aí eu justifico o porquê dos meus estudos a partir do direito material, para depois acrescentar a visão processual penal, ele fez com que o Brasil recepcionasse essa figura. E é muito interessante porque a introdução na lei dos crimes hediondos, ela passou despercebida. A doutrina, ela acabou focando muito mais na questão do tratamento do punitivismo da lei dos crimes hediondos e dos aspectos criminológicos, e deixou ao léu essa possibilidade da introdução do modelo negocial do Brasil por meio do Instituto de Delação Premiada. E vejam que, mesmo sem nenhuma regra procedimental, a natureza jurídica dessa figura permitiu que o então juiz Sérgio Moro, num caso rumoroso e muito complexo, lançasse mão do Instituto da Delação Premiada, abrindo um cipoal de discussões, tanto doutrinárias quanto práticas, da forma como esse instituto teria sido recepcionado no Brasil e a sua forma de utilização. E mesmo que eles não tivessem a menor preocupação com isso, existe uma situação muito interessante dentro do direito material, no estudo da punibilidade, que ajuda a gente a compreender por que o Brasil chegou aonde ele chegou hoje, porque, conforme eu vou tentar mostrar para os senhores, nós temos 2 modelos de delação premiada no Brasil, e como essa ausência de estudos aprofundados sobre natureza jurídica dos institutos que nós criamos no Brasil acabam não só fechando portas para resoluções mais científicas, mais acadêmicas, mais lógicas, e que propiciam, portanto, pelo menos uma intenção de melhor segurança jurídica. Eu gosto de usar o termo intenção de segurança jurídica, porque na prática, tanto na minha vida acadêmica como na vida processual, eu infelizmente nunca senti essa sensação, né? Ela é muito mais um desejo do que uma terminologia ou algo a ser construído. Quando a gente pegava os estudos sobre direito penal no capítulo da punibilidade, existe uma figura que se adequou ou se adequa perfeitamente a essas figuras no ordenamento jurídico brasileiro e no modelo ocidental. Qual é? As condutas positivas pós-delitivas. Nós sempre tivemos condutas positivas pós-delitivas no ordenamento jurídico brasileiro, também copiadas de algumas legislações europeias, que são aqueles comportamentos onde após uma conduta delitiva, uma conduta positiva do agente faz com que ele ganhe benefícios legais, seja com diminuição de pena, no caso do arrependimento posterior e do arrependimento eficaz, que também pode levar à extinção da pena, sejam nos crimes contra a ordem tributária e até mesmo em algumas situações do estelionato, onde o pagamento do valor devido ou do tributo, ele permite a extinção da punibilidade e que, portanto, quando nós identificamos essa natureza jurídica da delação premiada de conduta positiva pós-delitiva, nós tínhamos aí delineado todo o arcabouço doutrinário e científico para que a gente entendesse por que essa figura foi recepcionada, independentemente da ausência de regras. E isso acaba fazendo com que nós tenhamos o nosso modelo peculiar de delação premiada. Por que peculiar de delação premiada? Porque a delação premiada, e, portanto, o modelo negocial brasileiro, ele vai sendo pontualmente introduzido por meio de legislações pertinentes ao direito material. A revogada Lei 9.034/95, que prometia o combate aos crimes organizados, previu a hipótese de delação premiada. Os crimes tributários e financeiros, por meio da Lei 9.080, em 95, ou seja, alguns meses antes apenas da promulgação da Lei 9.099/95, eles também previram a possibilidade de diminuição de pena daqueles agentes que espontaneamente colaborassem com as autoridades, permitindo uma diminuição de pena. Até aquela época nós só tínhamos a diminuição de pena, trazendo elementos ou instrumentos, sejam meios de prova ou as próprias provas, dentro de determinadas investigações ou processos criminais, sendo agraciados com benefícios com relação à própria aplicação da pena. E isso é interessante porque esse desenho que nós acabamos herdando e ampliando, ele não tem uma comunicação direta, pelo menos nos estudos acadêmicos. Eu tenho uma pesquisa bem extensa sobre isso. Quando, na recepção de finalmente 2 institutos processuais penais com regras, que são a transação penal e a suspensão condicional do processo, nós tivéssemos feito qualquer correlação
com o Instituto da Delação Premiada e trabalharmos todos esses institutos ou todos esses aspectos ou normas pertinentes ao direito penal negocial em conjunto. Isso hoje está fazendo muita falta. E por isso que eu gosto sempre de começar a tratar esse tema de modelo de delação premiada dessa forma. Porque essa opção político-criminal legislativa do Brasil de pontualmente introduzindo normas de direito material, oferecendo beneplácitos, prêmios, benefícios, ou seja, qualquer uma dessas terminologias conhecidas, aqueles que optavam pela delação ou por colaborar com as autoridades legais, ele sofre uma abertura muito, como é que eu vou dizer assim, preocupante até hoje, e que também vem sendo maltratado pela doutrina, terminando por contaminar completamente o nosso ordenamento jurídico, que permitiu, apesar de introduções pontuais de delação premiada para tipos penais específicos, alcançar todo e qualquer tipo penal. Inclusive, eu costumo brincar muito com os meus alunos que até os crimes contra a honra hoje podem comportar delação premiada. Por quê? Porque lá em 99, quando finalmente se cria a Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas, e vejam que nós já tínhamos a delação premiada desde 1990 e pessoas fazendo delação sem a possibilidade de um programa oficial de proteção às vítimas e testemunhas, a Lei 9.807/99, ela mais uma vez prevê a possibilidade de diminuição de pena para os colaboradores, mas ela não faz restrição a tipo penal. E quando ela não faz restrição a tipo penal, ela permitiu que a delação premiada fosse aplicada para qualquer investigado ou processado que colaborasse com as autoridades legais numa configuração de conduta positiva pós-delitiva. E vejam que, apesar desse modelo, é interessante que, quando é criada no ano de 2000 a Lei 10.149, que tratava das infrações contra a ordem econômica, essa legislação já está revogada, ela, pela primeira vez, tratou de regras mínimas ou elementos mínimos para os delatores. Mas ainda assim, e já passamos aqui 9 anos dessa pequena explanação, nós não tínhamos qualquer norma voltada a questões processuais, ou seja, as questões procedimentais. E por que isso é importante? Porque, passados 11 anos, a lei antitrust, ela começa a trazer também outras espécies de delação premiada. Eu trato no meu livro a delação premiada como uma espécie, um gênero, que é subdividido em várias espécies. Então, adiantando aqui alguns pontos, eu trato da delação premiada criada a partir da Lei 8.072/90, eu trato da possibilidade dos acordos de leniência a partir da lei antitrust, eu trato, da própria colaboração premiada a partir da lei 12.850 em 2013, e, finalmente, com a figura do whistleblowing, porque são modelos muito semelhantes e que trazem, no seu conjunto, uma série de elementos que permitem que a gente trate essa família em muitos aspectos paralelos que poderiam dar uma maior unanimidade de tratamento, ou de sua interpretação, ou de sua visão, a partir da compreensão de que a opção legislativa do Brasil, ela, quando observada a natureza jurídica, ela vai permitir que nós tenhamos, na verdade, um modelo que eu chamo de policrômico, que é multicolorido. E vejam que, até o momento, eu não entrei nesse ponto, porque eu acho ele despiciando, mas eu vou precisar entrar. É muito comum que se procure fazer uma distinção entre delação premiada e colaboração premiada. Isso não tem muito sentido, em que pese tem afetado a jurisprudência brasileira, porque no tratamento, na interpretação e na compreensão da matéria, ele não faz o menor sentido, ele não faz a menor diferença. Assim como, recordando aqui a lição de Francisco Assis Toledo, quando ele falava da distinção que a doutrina fazia entre os termos antijuridicidade e ilicitude. O Assis Toledo ele criticava muito essa nomenclatura por conta da importação do termo antijuridicidade a partir dos autores brasileiros que foram estudar na Europa, mas que, para o estudo do conceito analítico de direito, isso não fazia a menor diferença, porque a definição era a mesma. E vejam
que toda essa colocação inicial minha quer dizer o seguinte: o Brasil criou um modelo de delação premiada onde ele abriu mão da necessidade de acordos escritos, abriu mão da necessidade de colaborações efetivas comprovadas ou com regras definidas. E, a partir daí, quando vem a Lei 2.850 em 2013, que finalmente traz as regras inerentes à colaboração premiada e que depois é aperfeiçoada no pacote anticrime, nós observamos que o papel do Ministério Público ficou muito relativizado no processo penal brasileiro, ou no direito brasileiro, como queiram, e que deixou o Ministério Público numa situação em que ele vive do conforto da falta de regramentos, do incômodo de ser um personagem um pouco desprezado no contexto das colaborações premiadas no Brasil, e numa situação em que ele ainda não encontrou o seu verdadeiro papel dentro do contexto do direito negocial, e isso é claro que se refletiu e reflete na delação premiada. Por quê? Quando eu falo que eu gosto de tratar dentro de uma mesma plataforma todos os institutos do direito negocial brasileiro, o acordo de não persecução penal, a transação penal, a suspensão condicional do processo, eu quero dizer que quando nós temos um enfoque na natureza jurídica do instituto, nós conseguimos ter um melhor tratamento, um melhor estudo dessas figuras. Por quê? A primeira pergunta para a gente compreender como é que nós chegamos nessa existência de dois modelos no Brasil é: existe um direito subjetivo do investigado ou do réu a usufruir dos beneplácitos legais a partir dessa criação do direito penal negocial? A resposta deveria ser positiva. Por quê? Porque, com relação à delação premiada, quando o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5508, ele reconhece que existe constitucionalidade para os delegados de polícia firmarem acordos de colaboração premiada na fase de inquérito, ele acabou dizendo que, se o Ministério Público ele entende que não é o caso do oferecimento de um benefício ou de uma negociação, a opinião dele ou a participação dele, seja na investigação criminal, seja no processo penal, ela não é decisiva. E que, portanto, reconhecer, por outro lado, que há um direito subjetivo ao reconhecimento de benefícios legais quando a legislação, de uma forma ou de outra, seja mal regrada ou bem regrada, ou mal ou bem redigida, ela sim o permite. Por que eu estou falando isso? Porque eu vivo hoje um incômodo muito grande quando eu volto a estudar os acordos de não persecução penal e percebo que a jurisprudência dominante e a doutrina dominante vem dizendo que não há um direito subjetivo ao réu aos acordos de não persecução penal. Porque isso é um absurdo. Quando eu percebo que eu tenho, dentro dessa plataforma, dessa família de modelos de direito penal negocial, uma situação que já estava resolvida na jurisprudência com relação à delação premiada. E isso vai ficar muito configurado quando se admite, mesmo quando o Ministério Público ou o delegado de polícia não oferece um acordo de colaboração premiada, a que o juiz reconheça na sentença, e até mesmo antes da sentença, que se o investigado ou réu ele colaborou de alguma forma na produção de prova ou de elementos que eram desconhecidos das autoridades legais, ou que as autoridades legais só conseguiram chegar por meio dessa conduta positiva pós-delitiva, ele faz jus à delação premiada. E que delação premiada é essa? A chamada delação premiada unilateral. Então, a partir dessa situação colocada pela jurisprudência, nós temos que admitir que, para as figuras negociais penais, nós adotamos um modelo de reconhecimento de direito subjetivo do réu. Porém, nós estamos ignorando todo esse manancial construído ao longo desses anos para chegar agora com um instituto novo, que é o acordo de não persecução penal, e dizer que não há um direito subjetivo do réu. Mas como o nosso tema aqui está muito mais voltado para a delação premiada, nós podemos afirmar que, até hoje, até o dia 13 de maio de 2025, porque, infelizmente, a jurisprudência brasileira oscila muito, nós podemos afirmar que há um direito subjetivo do investigado do réu à delação premiada. E por quê? Porque a natureza jurídica, embora policrônica, nesse aspecto do direito penal material,
ela tem uma natureza jurídica de conduta positiva pós-delitiva e, portanto, afeta diretamente a punibilidade e nos dá essa tranquilidade de fazer uma afirmativa de que existe essa possibilidade. Mas, muito bem, existem limites da atuação da autoridade policial na delação premiada unilateral? Evidentemente que existem. A jurisprudência reconhece que é possível, e até a Lei 2.850/2013 ela vem reforçar isso, porque ela chama delegado e promotor de celebrante de acordo da delação premiada, é o termo da lei, é celebrante, que existe um papel muito importante dessa figura dentro da investigação. Mas a limitação da atuação da autoridade policial na colaboração premiada, ela fica limitada, obviamente, à parte investigativa. Não poderíamos admitir que a autoridade policial, dentro do processo penal, negociasse com o réu eventual acordo de colaboração premiada. Por isso que é importante entender que, quando a gente fala do modelo de delação unilateral, ele independe de qualquer autoridade. Ali é o próprio réu que, obviamente, correndo riscos muito grandes, porque o acordo de colaboração premiada ele é muito mais seguro para ele, por meio de atitudes positivas, sem provocação de qualquer autoridade legal, ele pode obter na sentença os benefícios legais. Então, portanto, a gente sempre trabalha com esse modelo unilateral que existe até hoje. A par do modelo unilateral, aí nós vamos falar agora, então, no modelo bilateral. O modelo bilateral de delação premiada, por conta de um entendimento jurisprudencial, a meu ver, equivocado, ele é chamado pelas decisões jurisprudenciais que fizeram essa dicotomia entre delação unilateral e delação bilateral, dizendo que a delação unilateral pode possuir o nome de delação premiada, mas que o seu oposto, que seria a delação bilateral, ela teria que ser chamada de colaboração processual. Reconhecendo a jurisprudência, portanto, que nós temos dois modelos distintos, mas querendo diferenciá-los por nomenclatura e não por natureza jurídica, que, a meu ver, é um erro. E um erro muito grande, por quê? Porque no Brasil, nós estamos fazendo uma confusão muito grande entre o conceito de sanções penais e o conceito de sanções premiais. Por quê? Porque elas possuem naturezas distintas. Quando eu falo em sanções penais, eu tenho que sempre partir do pressuposto de que, pelo menos a partir das teorias da pena, eu tenho que pensar em prevenção geral e prevenção especial. A lógica da sanção premial, ela é completamente diferente. Por quê? Porque eu estou utilizando o manancial jurídico penal que eu tenho para premiar aquele que está agindo contrariamente ao ordenamento jurídico. Então, portanto, eu não posso querer criar uma teoria de sanção premial à semelhança da teoria que eu tenho com sanções penais. Por quê? Porque elas são conflitantes. E eu estou dizendo isso aos senhores, nessa pequena exposição, porque existe uma justificativa nos tribunais brasileiros com relação a quais são os benefícios ou os beneplácitos possíveis para serem oferecidos àqueles, tanto com delação unilateral como com delação bilateral ou colaboração premial, se existiria um limite a essas sanções ou não. Então, o que eu estou querendo dizer é que, no modelo brasileiro, quando nós recebemos a delação unilateral, nós não tínhamos uma limitação de possibilidade de benefícios a serem oferecidos aos delatores. Isso está se refletindo muito na jurisprudência hoje. Por quê? Porque todos aqueles que receberam beneplácitos, benefícios ou prêmios dentro da conduta daqueles identificados como delatores, até a Lei 2.850, eles não tinham nenhum tipo de limitação com relação ao rol de possibilidades. Mas a Lei 2.850, que é o marco da colaboração premiada ou delação bilateral, ela fez, com muita clareza, a indicação de quais seriam os benefícios possíveis para colaboradores em qualquer dos modelos que nós já admitimos aqui na legislação brasileira ou a partir da criação jurisprudencial. Por que isso é importante? Isso é importante porque nós não temos notícia, até o momento, de que nenhum benefício excessivo, ou seja, aquele não contemplado em lei, teria sido revogado no Brasil. Isso está afetando muito o nosso modelo, por quê?
Porque se nós fizermos um estudo da jurisprudência brasileira, especialmente do STJ, nós percebemos que há uma completa abertura para a possibilidade de oferecer para os colaboradores ou delatores qualquer tipo de prêmio, mesmo ao arrepio da lei. E vejam os senhores que nós temos que fazer um corte, que é muito claro na Lei 2.850, que existem diferenças entre as sanções oferecidas na fase do processo e na fase da execução penal. Mas isso tem sido completamente ignorado, fazendo com que o modelo de delação premiada no Brasil, que é o título da nossa palestra, seja um modelo completamente absurdo, sem qualquer preocupação com limitações, sem qualquer preocupação com a natureza jurídica e a aplicação correta de institutos penais e processuais penais que já são amplamente utilizados pela jurisprudência e trabalhados pela doutrina. Ou seja, quando nós falamos de como é que eu vou dizer assim, um modelo brasileiro, nós temos que perceber que muito mais do que construir, nós estamos destruindo o estudo jurídico penal, seja ele penal em termos de direito material, seja ele processo penal, direito adjetivo, dentro do tema da delação premiada. Eu falo que esse é um modelo que é praticamente um moedor de carne. Então, colocando tantos pontos polêmicos para os senhores, é que eu quero dizer que, na outra face do tema, quando nós vamos tratar da sua tendência, da sua evolução, a coisa se torna muito assustadora. Por que muito assustadora? Porque nós estamos admitindo uma série de aplicações premiais dentro de macro processos, né, tão comuns aqui no Brasil, onde nós estamos misturando elementos do direito civil dentro do direito penal. Ou seja, nós estamos um pouco perdidos com relação aos efeitos inerentes aos acordos de colaboração premiada no Brasil por conta dessa ideia de que qualquer um que colabore com as autoridades legais, ele pode receber um benefício, mesmo que ao arrepio de todo o conteúdo legal. Então, o nosso modelo, eu não vou dizer, ele não é nem político criminal, ele é puramente político, ele é puramente de ocasião, e isso é muito perigoso. É muito perigoso porque nós temos acompanhado diversas polêmicas agora junto ao Supremo Tribunal Federal, onde algumas decisões, eu não quero entrar nessas decisões para a gente não tratar aqui de política ou de assuntos um pouco fora do nosso contexto, mostra que o Supremo Tribunal Federal está muito confortável em não só, segundo alguns autores, legislar ou criar entendimentos que vêm em malam partem, ou seja, contra aquela ideia de que nós temos que ter um direito penal e um processo penal que busque justamente proteger o indivíduo que se vê à mercê de estar sendo pressionado pelo Estado, que é aquele que é investigado ou processado, de ter um manancial jurisprudencial, doutrinário, legal, ou mesmo filosófico, que permita a ele compreender qual é o âmbito em que nós estamos determinando algumas decisões aqui no Brasil, como nós estamos fazendo e como nós podemos estudar e buscar um mínimo de segurança. Então, vejam os senhores, como a nossa legislação é muito incompleta e nós temos uma série de pontos que tocam esse tema da delação premiada, uma das situações muito interessantes é que, com a recepção desse Instituto da Colaboração Premiada no Brasil, quais seriam os efeitos desse acordo com relação aos terceiros? E aí vamos ver a seguinte discussão. Quando nós falamos que a natureza jurídica da delação premiada unilateral, ela é de direito material, portanto, uma conduta positiva pós-delitiva, e eu digo que ela é policrômica porque ela tem mais de um efeito, quando nós pegamos a face do direito penal processual, nós temos um entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal de que a delação premiada no Brasil hoje, ela é um negócio jurídico, ela é um acordo jurídico. E sendo um acordo jurídico, ele não poderia ser questionado. Mas vejam, na outra abóboda, e veja que eu vou abrindo vários links com relação a esse assunto, com relação à natureza jurídica,
A própria lei 12.850, ela teve o cuidado, alguns falam o exagero, de anotar que a delação premiada ela é um meio de obtenção de prova. E sendo um meio de obtenção de prova, ela deveria ter sido tratada como todos os demais meios de obtenção de prova. Mas ela não foi. Por quê? Porque os tribunais, especialmente os tribunais superiores, quando eles criam o entendimento de que o acordo é um negócio jurídico personalíssimo, ele obstou as partes de questionarem esses acordos. E esse é um problema interessante com relação à evolução do tema. Por quê? Porque, obviamente, aqueles que se sentiram atingidos pelos acordos de colaboração premiada, eles começaram a questionar, sempre por meio de habeas corpus, de que era necessário o questionamento do conteúdo dos depoimentos ou dos elementos obtidos a partir dos colaboradores que fossem questionados com relação à sua legalidade. Então, o que nós estamos percebendo de evolução no tema com relação aos efeitos do acordo é que está tendo uma abertura, especialmente a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, do HC 143427 aqui do Paraná, da possibilidade do questionamento desse meio de obtenção de prova e dos delatores, mas ainda assim de forma tímida. Por quê? Porque, com relação ao acordo que é feito entre o Ministério Público e o delator, entende o HC 142205, também do Supremo Tribunal Federal, de que não pode haver questionamento. Porém, se a delação atinge diretamente a defesa de alguns dos réus, e é um questionamento sobre a sua licitude ou ilicitude, aí é possível o seu questionamento, dando essa abertura, que até agora ela está completamente, como é que eu vou dizer assim, sem freios na jurisprudência brasileira, porque nós não conseguimos definir realmente se esse questionamento ele é amplo e total, ou ele fica limitado apenas às questões de ilicitude de prova. Então, nesse ponto, falando aqui da tendência da evolução da delação premiada, nós pensamos, nós que eu estou querendo me referir aqui, nós que estamos pesquisando sobre o tema, de que há uma abertura definitiva, sim, para que ele possa ser sempre questionado. Então, o entendimento de que ele teria uma natureza jurídica de negócio jurídico personalíssimo, ele acabou sufragado pela jurisprudência, mostrando que agora ele também tem, dentro dessa natureza policrônica, o seu espaço de ser também reconhecido como negócio jurídico processual, mas não mais personalíssimo e, portanto, passível de questionamento. E vejam, quando a gente fala que ele não é mais passível, que ele é passível de questionamento, e que é uma abertura muito grande, vamos abrir agora uma outra discussão, que é, se eu admito a possibilidade de acordos de delação unilateral, ou seja, conduta positiva pós-delitiva, ele poderia se espraiar por outras áreas do direito, ou seja, dentro do direito civil, em especial na improbidade administrativa? Aqui, finalmente, me parece que a jurisprudência brasileira ela evolui com uma certa coerência. Por quê? Porque a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça ela reconheceu que, a partir do momento em que a gente admite que uma conduta positiva de alguém que traz elementos ao ordenamento jurídico ou às autoridades legais, ele deve ser incentivado para o Estado, se o indivíduo faz um acordo de colaboração premiada, ele não pode ser questionado sequer em ação, numa eventual ação de improbidade administrativa ou numa ação civil pública. Por quê? Porque ele entende que há um alcance total a todos os benefícios possíveis para aquele que resolve colaborar com as autoridades legais. Então, portanto, o colaborador premiado brasileiro, dentro dessas inúmeras naturezas jurídicas que o Instituto possui, ele acaba tendo uma segurança muito grande por meio da jurisprudência brasileira, que vem evoluindo no sentido de que você não pode judicializar qualquer benefício recebido por um colaborador premiado, seja ele dentro de um processo penal, seja ele dentro de um processo civil. E isso é uma inovação muito importante. Por quê? Porque nós não temos uma legislação, até então, que permitisse esse paralelo direto entre um benefício ou uma sanção premial que alcançasse duas esferas diferentes ao mesmo tempo. E essa inovação e essa abertura que a colaboração premiada deu, ela tem sido deixada um pouco de lado na sua compreensão
e nos estudos acadêmicos, e elas, de uma forma ou de outra, precisam ser resgatadas e compreendidas a partir do momento que nós temos a compreensão de que nós temos um modelo de delação premiada e de direito negocial que é único no nosso país, que acaba unindo duas pontas diferentes dentro de um mesmo instituto, fazendo com que, na busca de obtenção de provas, onde o Estado reconhece a sua falibilidade, ele esteja dentro de uma construção de algo que é absolutamente inovador. E eu creio que isso é em nível mundial. Por que eu creio que isso é em nível mundial? Porque os estudos que eu fiz de direito comparado, seja em Portugal, seja em Espanha, seja em França, seja em Alemanha, eu nunca encontrei nada parecido com essa permissividade enorme que nós temos no Brasil e essa excessiva criatividade da nossa jurisprudência. Por quê? Porque ela permite que nós não tenhamos, por parte daqueles envolvidos no âmbito de uma colaboração premiada, qualquer tipo de proteção. E vejam que, dentro desse quadro evolutivo, o que mais me preocupa é que nós não temos sanções dentro da lei que atinjam os delatores ou aqueles que utilizem mal a colaboração premiada. Então, como nós não criamos no Brasil um modelo de Ministério Público e, na verdade, um modelo acusatório real, nós acabamos desembocando uma série de questionamentos e problemas que fazem com que essa insegurança que eu toco, ela acabe refletindo profundamente na ausência de regulamentações de sanções daqueles que fazem uma má utilização da colaboração premiada, e especialmente quando eu reconheço que eu tenho um único elemento dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que é um meio de obtenção de prova que não tem sanção. Eu tenho sanção para todos os meios de obtenção de prova, como, por exemplo, a busca e apreensão, a interceptação telefônica, mas eu não tenho com relação à colaboração premiada. Então, dentro dessa ideia de evolução, nós temos que buscar um aperfeiçoamento legislativo para reconhecer que, diante de tantos problemas, de tanta prolixidade, desse modelo tão, como é que eu vou dizer, sui generis é aquela expressão que a gente usa quando não consegue delimitar um tema, mas é aquele que melhor cabe dentro da delação premiada, e essa ideia da sua evolução dentro do Brasil e para onde ela vai evoluir, para que nós resolvamos essa questão dos problemas da falta de segurança quanto ao futuro desse instituto, especialmente no seu alcance. E depois de dizer tudo isso, a gente precisa compreender que não seria possível que nós continuássemos com esse modelo de colaboração premiada, com essa evolução de colaboração premiada, sem que nós tivéssemos uma revolução do nosso modelo de Ministério Público. Por quê? Porque dentro do modelo de direito negocial, o Ministério Público, já hipertrofiado, ganhou poderes e criou um espaço que até então não existia. E nós acabamos ignorando algo muito importante para a delação premiada e para a sua evolução, que é a necessidade de revisão do princípio do promotor natural. Por que a necessidade de revisão desse princípio? Porque somente a partir de um Ministério Público que possa ser sancionado por seus erros, que possa ter limitado a sua atuação, que possa ter respeitado os limites de um agente muito importante dentro do processo penal, mas que não pode utilizá-lo com essa abertura tão grande que ele dá para a possibilidade de sancionamento e má utilização ou utilização insegura, sem que a gente faça uma revisão do papel do Ministério Público dentro da colaboração premiada, em especial da possibilidade de sancionamento dos promotores. Porque eu lembro muito do professor Aurí Lopes Júnior, quando ele falava, numa de suas inúmeras palestras, de que não era possível que a gente mantivesse, nesse modelo de colaboração premiada no Brasil, um Ministério Público tão protegido da possibilidade de sanções. Por quê? Já que nós copiamos de ordenamentos jurídicos mais acostumados a esse tipo de figura da barganha ou da negociação direta entre acusador e parte, onde você tem uma construção de Ministério Público com poderes, como é que eu vou dizer assim, muito bem determinados, mas atrelados às sanções que ele tenha pelo mau uso do seu poder, com esse modelo que nós temos no Brasil, onde ele não tem nenhum tipo de sanção à sua atuação, e que, portanto,
ele não estaria mais legitimado a agir nesse formato de ordenamento jurídico brasileiro que nós temos, dentro da propositura de acordo de colaboração premiada, dentro da negociação de acusações e dentro da aplicação de sanções premiais que estão diretamente ligadas à eficiência do Instituto e que no Brasil nós acabamos desprezando por completo, tanto a necessidade de eficiência quanto a necessidade de um modelo diferente de Ministério Público, e especialmente revendo o princípio do promotor natural, que eu entendo que por si só já conseguiria resolver muitos desses problemas. Então, meus caros, eu sei que eu joguei muita informação para vocês num espaço de tempo pequeno, porque eu teria aqui aproximadamente 50 minutos, e eu tentei resolver essa construção de modelo de delação premiada no Brasil muito mal feito, a evolução desse conceito e alguns de seus principais problemas, e especialmente as suas principais tendências, que são a ampliação do modelo sancionatório premial, onde nós temos uma bilateralidade muito complexa, onde você, a partir de questões processuais penais, pode afetar diretamente questões processuais civis, onde você tem dois modelos de delação premiada, um que independe de acordo com o Ministério Público, e, portanto, você despreza a figura do Ministério Público e reconhece uma figura de direito material. Quando você permite a polícia dar início a negociações que vão afetar diretamente o processo penal e que, portanto, teriam questionamentos muito sérios com relação à constitucionalidade dessa possibilidade, mas que a jurisprudência brasileira absolutamente pacificou essa questão, mostrando que não há problemas constitucionais e que, dentro de um modelo que permite que o indivíduo receba todo e qualquer benefício legal por conta de sua colaboração, sem que isso afete o modelo de Ministério Público que nós temos no Brasil, é algo que realmente precisa ser pensado, precisa ser reconhecido como algo que é inviável, que precisa ser urgentemente limitado e que deve ser identificado com os institutos jurídicos que nós já trabalhamos com eles a partir da sua natureza jurídica, e uma vez identificado, evolua para que a gente crie um modelo, finalmente, de direito penal negocial, mas com parâmetros mínimos, respeitando princípios limitadores do poder punitivo estatal, um modelo de Ministério Público que possa fazer jus a essa absoluta novidade, quiçá, jabuticaba única que o Brasil tem dentro do seu ordenamento jurídico, para que nós iniciemos uma virada, seja do ponto de vista acadêmico, seja do ponto de vista legislativo e mesmo político, para que tenhamos uma evolução séria, estabelecendo sanções, parâmetros e conceitos que possam ser compreendidos dentro de um mesmo âmbito com relação a institutos jurídicos penais e que tragam, como é que eu vou dizer assim, uma possibilidade de uma compreensão do tema que até hoje eu creio que ninguém tem. Todos os autores que eu converso têm uma dificuldade muito grande de compreender rumos da jurisprudência e rumo da legislação, mas que, no caso concreto, traz todas essas dificuldades e todos esses problemas. Eu creio que já falei bastante o suficiente, falei demais, abri uma série de links dentro desse computador que vão abrir uma série de discussões muito grandes, muito complexas, algumas que exigem um conhecimento muito aprofundado e um estudo muito grande desse tema, mas que eu me disponho aqui a discutir com vocês, pedindo já escusas pela prolixidade, pela rapidez do tema, porque no tempo que me é colocado aqui é muito pouco para tanta coisa, tantos problemas e tantas reflexões. Eu agradeço, professor Pablo, e devolvo a palavra para o início dos debates. Muito obrigado, professor Walter. Excelente exposição. De fato, precisaríamos de algumas horinhas a mais, não é, para abordar, mas o colega fez uma exposição brilhante, num lapso temporal tão reduzido, obviamente nos suscitando aqui muitas angústias, eu diria, né? Diante desse quadro que nós temos hoje da delação premiada, sobretudo se ponderarmos à luz da sua evolução, né? Eu tendo a concordar inteiramente com o professor Walter, até porque já conhecia a sua obra, que me acompanha há muitos anos, com aquela questão relativa à origem, né, do Instituto normativamente, de fato, é incontestável que foi pelo artigo 159, né? E eu lembro que quando eu li pela primeira vez o livro
no Walter, isso me chamou bastante a atenção. Realmente foi ali por intermédio da 8072, né, que foi procedida a alteração no 59, incluída a respectiva minorante de pena, lá no parágrafo segundo, né, no quarto do 159, né, do Código Penal, e visualizando, assim, desde uma ótica abrangente, esse desenvolvimento que nós tivemos no contexto de delação premiada, até chegarmos hoje a essa categoria ampla que nós denominamos da justiça penal negociada, né, entre tantos instrumentos que nós temos, me parece que a gente consegue visualizar um giro muito grande, né. Eu acho que talvez o professor Walter até concorde quanto a esse aspecto, considerando a policromia, né? Eu gostei muito da expressão utilizada para caracterizar, porque de fato há uma policromia nesse contexto de delação premiada. Mas parece que nós temos um desenvolvimento sequencial em que, associando ao que o colega faz menção no próprio livro Delação Premiada, a ideia de direito penal do inimigo, parece que nós temos uma intensificação, né, desse contexto. Até para esclarecer melhor o que eu pretendo colocar, eu parto daquela ideia de que o discurso do direito penal do inimigo, desde uma ótica político-criminal, ele não é um discurso rechaçável ou repudiável, ele tem dois vieses, né? Aqui eu me filio à interpretação que foi dada ao discurso pelo Miguel Polain Watts e que obviamente chancelado pelo próprio Guinther Jacobs. Nós temos uma ideia de penal do inimigo legítimo e um ilegítimo. Quando os instrumentos que flexibilizam garantias penais e processuais penais, eles não entram em dissonância com a própria Constituição, nós ainda estamos dentro de um discurso de direito penal do inimigo legítimo. Quando a gente começa a flexibilizar de tal modo que garantias passam a ser suprimidas, né, ou abdicadas, nós já entramos num outro contexto, que é de um direito penal do inimigo ilegítimo, e aqui é que o discurso político-criminal chama atenção, porque ele serve como um alerta para a gente, um alerta na medida em que a gente, ao categorizar como um discurso de direito penal do inimigo ilegítimo, temos que atentar quanto ao fato de que o legislador está excedendo os limites daquilo que a Constituição nos preconiza, né, a título de garantias mínimas necessárias. E quando eu vejo assim, essa evolução da delação premiada, me parece que até basicamente, a 2.850, o que nós tínhamos era uma categoria muito pontual, né, de delação. Nós tínhamos ali várias previsões em que o legislador estabelecia a possibilidade de uma minorante de pena que o juiz fixaria, e parece que em todos os dispositivos que nós tínhamos, desde lá do 159, parágrafo 4 até a 9.080 que introduziu, né, no artigo 25, parágrafo segundo da 7492, e depois no 16 da 837, a gente tinha basicamente ali algo que estava orientado a um exame do conteúdo de confissão, porque todas elas, tirando a primeira, que foi o 159, parágrafo 4, a questão relativa ao benefício que se obteria estava atrelado ao conteúdo do que era fornecido a título informativo como confissão. Tínhamos uma confissão, conforme esse conteúdo mensurado, avaliado pelo julgador, ele atribuía o quantum de minorante de pena. E quando a gente entra nesse contexto de processualização do instituto, e aí é que entram colegas, né, como o Vinícius Gomes de Vasconcelos, me parece que a coisa tende a piorar, né? Ela tende realmente a piorar. E aí é que se intensifica esse caráter, né, de um discurso político-criminal de penal do inimigo ilegítimo. Tende a piorar porque, a meu juízo, é, o juiz mensuraria uma delação quase que a modo de confissão. A forma como ele mensura a confissão dentro de um contexto processual penal, ela como atenuante, a respectiva delação como minorante. Quando a gente entra nesse contexto de colaboração premiada e isso se exaure no contexto do acordo de não persecução penal, me parece que a gente começa a atribuir, e aí que o professor Walter chama muito bem a atenção, né? Atribuir ao Ministério Público uma margem de atuação muito mais ampla, me parece até exceder, de certo modo, né, aquilo que lhe é conferido pelo Constituinte como poder, na medida em que ele pode propor, né? De certo, ele pode propor, a própria 2.850 ela autoriza isso, né, de forma expressa, ele pode propor um quantum de redução de pena, não pode propor que até haja uma isenção de pena. Então, tu tem já uma intervenção do Ministério Público nesse contexto que é estritamente de esfera jurisdicional, diz respeito aos efeitos secundários, né, de um fato delitivo.
Esse é um primeiro ponto que daí realmente me chama a atenção. Me parece que há uma atribuição de poder ao Ministério Público que vai além daquilo que competiria especificamente ao órgão. Por outro lado, me chama a atenção aqui, professor Walter, essa questão realmente de uma necessidade que nós temos de contenção do agir ministerial nesse contexto. E aqui eu puxo o assado para o lado, até por já ter com muitos colegas aqui do núcleo trabalhado questão relativa à lei de abuso de autoridade. Me parece que o legislador ele trouxe algo que, a meu juízo, ainda não foi devidamente mensurado pela doutrina processual brasileira. Quando no artigo 30, em que no comentários à lei de abuso de autoridade eu tive a alegria de compartilhar com a colega Thais, que aqui está presente conosco, ele prevê a criminalização do comportamento daquele agente público que dá início à persecução penal, seja civil, criminal, administrativa, sem justa causa fundamentada. Ele parece que suscita algo que até então nós não tínhamos na doutrina processual. A gente discutia conceito de justa causa, e aí, discutindo o conceito de justa causa, a gente se apoiava estritamente à ideia do que a justa causa representa. Por outro lado, né, justa causa fundamentada, a meu juízo, é algo distinto. Não é a própria justa causa, a própria existência de elementos de base a superdanear, né, o que está narrado numa inicial acusatória e o que efetivamente ocorreu. Mas me parece que o legislador passa a exigir que o Ministério Público demonstre, não jogando nas costas do juiz a incumbência de, com um conjunto probatório imenso que lhe é atirado, ele catar as provas, né, que efetivamente subsidiam os argumentos trazidos, mas compete daí ao Ministério Público apontar o que subsidia o que em relação a cada argumento que é trazido. Daí uma ideia de fundamentação da justa causa. Eu acredito que se a gente atentasse mais até essa norma, nós já teríamos um limitador, né, na atuação do Ministério Público. Até porque aqui no Brasil a gente não está trabalhando a questão seriamente. A título comparado, no processo penal alemão, um promotor tem medo de oferecer uma inicial acusatória. Ele sabe que se a inicial acusatória for rejeitada, um processo administrativo poderá ser aberto contra ele para apurar se ele atuou levianamente ou não. Se está comprovado que atuou levianamente e de forma dolosa, ele responde criminalmente e não só administrativamente. A situação é bem diferente do que acontece aqui no nosso país. E eu faço esse paralelo da ideia de justa causa porque quando nós pensamos na justiça negociada como um todo, a própria Lei 9.099, ela coloca com uma cláusula, isso que estamos tratando de delitos de menor potencial ofensivo, né? Ela traz como uma cláusula restritiva à atuação do Ministério Público aquela que estabelece que, para o Ministério Público propor uma transação, ele tem que ter base para oferecer a ação. E faz todo sentido, né? O legislador foi muito adequado ali quando ele diz, olha, como é que tu vai oferecer uma transação, que já é um acordo sobre pena, se tu nem base para promover uma denúncia teria, né? Então foi um cuidado que se estabeleceu ali naquele tocante de forma muito particular e que eu vejo que não se exige quanto à colaboração premiada e o ANPP, né? Então, é aí que eu tendo a concordar também com o professor Walter, até na obra, expressa por aí colocada essa questão de um discurso de direito penal do inimigo, que nós caminhamos em direção ao direito penal do inimigo ilegítimo, né? Pela forma como estamos manuseando esses instrumentos de justiça penal negociada. E a coisa tende a piorar, né? Tende a piorar porque, desde o meu ponto de vista, aqui no Brasil nós temos um problema seríssimo que diz respeito ao fato de não enxergarmos ainda no que implica efetivamente a existência de um juiz das garantias. Porque, por exemplo, quando comparamos ainda, peguemos o processo alemão, na etapa investigatória no processo alemão, o juiz, ele já atua nessa fase como juiz das garantias, eles têm uma figura que é o juiz da investigação, que é o correlato ao nosso juiz das garantias, e a partir da introdução dele, o processo penal alemão já considera que esta fase investigatória é uma fase judicializada. Portanto, lá quando nós falamos em persecução penal, toda a fase investigatória, seja por parte do Ministério Público ou da polícia diretamente, né, é uma fase judicializada. Aqui a gente não entendeu ainda a lógica disso, né? Mas nós caminhamos nesse sentido. Talvez a longo prazo, a médio prazo, a gente vá perceber isso e os reflexos que isso implica, que seria basicamente também uma atuação mais incisiva por parte do julgador nesse momento de realização de acordos, como colaboração ou a NPP, como também até num contexto de delação, né? Porque me parece que seria uma forma de atuação de modo a limitar o próprio Ministério Público, né?
nesse contexto. E quem dirá a polícia, como o professor Walter aqui também muito bem colocou, em que casos nós temos aqui, em alguns casos nós temos aqui em que há previsão legal da autoridade policial, né, propondo um acordo de colaboração, né? Então, bom, seriam só algumas considerações que eu queria colocar nesse sentido, que me causam realmente uma grande angústia que o professor Walter nos demonstrou aqui, né, nesse sentido de evolução da delação premiada. E passo aqui então aos nossos participantes para que façam as suas perguntas, né, podendo ficar à vontade, tanto para usar o microfone, como também pelo chat. No chat nós temos uma pergunta, o Matheus Dornelles. Se o Matheus quiser formular diretamente, pode ficar à vontade, Matheus, senão eu posso ler a sua pergunta. Não teve pronunciamento, vou ler. Ele coloca aqui: na delação premiada surgiu a questão da voluntariedade. O uso de métodos indutivos pode caracterizar um uso indevido e, portanto, conduzir à sua invalidade total da prova ali produzida. Professor Walter, por favor, nos salve. Não, não é salvar, não. Assim, é, talvez a pergunta dele seja a questão do ministro Alexandre de Moraes ter chamado novamente o, o delator, no caso do 8 de janeiro, para confirmar sua colaboração ou os elementos que ele entendia que deveriam ter sido confirmados sob pena de perder a delação. Mas, assim, respondendo bem objetivamente, esse é talvez o requisito mais importante da colaboração premiada é a voluntariedade. Se ela não for... Veja, que voluntária é diferente de espontâneo, né? Uma vez que ela não foi voluntária, ela é ilícita e de acordo com o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, ela contaminaria as demais provas oriundas dessa delação, porque ela seria, na sua raiz, no seu nascedouro, ilícita, e com o requisito que é o básico da colaboração premiada, inclusive que deve ser verificado. Veja que quando nós tivermos o juiz de garantias, é ele quem vai ter que observar isso, se foi voluntário ou não. E se há uma discussão dentro do próprio contraditório e que se fique demonstrado que não houve a voluntariedade, vamos ficar numa situação bem complexa, porque na sentença ele vai ter que reconhecer que houve uma violação da voluntariedade e, a partir dali, ela perde toda a sua efetividade. Por quê? Porque, enquanto prova ilícita, se ela é o nascedor da investigação e a depender de quais provas ela contaminou, ela vai inviabilizar o próprio processo. E não vai ter sanção nenhuma para isso. Não vai ter sanção nenhuma. E isso que, assim, incomoda bastante é que são várias facetas do problema da ausência de um rol de sanções, onde as sanções podem encaminhar a colaboração premiada, que essa pergunta dele aí, que é bastante objetiva, ela ganha uma resposta enorme. Enorme. Qual é a extensão da ausência de voluntariedade? Total. Quem pode questionar? Todas as partes envolvidas. Isso não era permitido até o entendimento de que era um negócio jurídico processual personalíssimo. Quando o Supremo Tribunal Federal dá abertura para reconhecer que o terceiro prejudicado em relação à licitude da prova pode questionar, foi uma decisão por maioria, não temos decisão do pleno, ele deu abertura para esse reconhecimento. E na hipótese objetiva aqui dessa instrução pública, eu penso que a decisão final é dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas, doutrinariamente, o argumento de que ela pode ser considerada não voluntária e, portanto, ser reconhecidamente uma delação premiada ilícita e contaminar as outras provas é algo absolutamente pertinente. Maravilha, muito bom, muito obrigado, professor Walter. Bom, vou passar a palavra à nossa pesquisadora Cristiane, que pediu aqui a palavra no chat para fazer uma pergunta. Cristiane, boa tarde, ou melhor, boa noite agora, né? Muito obrigado pela participação, então, por favor, fique à vontade. Obrigada, professor Pablo. Boa noite, professor Walter. Parabenizo, primeiramente, pela tua explanação, foi impecável, né? Realmente muito boa, apesar de objetivo, acho que foi bem pontual, né? E justamente, como o professor mesmo mencionou, abre várias abas, né, aqui na nossa cabeça também para pensar sobre isso. E a minha pergunta, o professor até respondeu, aí falando da questão da voluntariedade, né?
mas nesse sentido das sanções, né? O professor menciona sanções a quem faz má utilização da colaboração premiada. E a minha pergunta ia ser justamente no sentido, né, de se o professor poderia dar algum exemplo, né, de má utilização da colaboração e se o professor já encontrou alguma outra legislação, pelos seus estudos comparados, né, que o professor falou que fez, enfim, que possuam esse tipo de sanção, né, para a gente, enfim, se espelhar e, enfim, gostaria de aprofundar esse tema. E desde já te agradeço a resposta. Eu que agradeço a pergunta. Então, vamos lá. Com relação ao direito comparado, primeiro, não existe nenhum modelo como o nosso. Geralmente, a colaboração premiada, seja em Portugal, seja em Espanha, ela está limitada pela legislação, por tipo penal. Então, ela tem o seu próprio regime de delimitação por conta, primeiro, do tipo penal. Depois, pelo sistema processual deles, onde o Ministério Público pode ser sancionado. No nosso, não. No nosso, ele está absolutamente defendido. Assim, eu digo que o Ministério Público do Brasil está tão intocável que mesmo com a previsão de que você pode responsabilizar o Ministério Público na hipótese de dolo, a jurisprudência entende, jurisprudência consolidada, que você primeiro deve processar o Estado para o Estado. Ao final do processo, decidir se vai processar ou não o Ministério Público por sua responsabilidade civil, mesmo na hipótese de dolo. E sanções administrativas só da própria classe. E eu, sinceramente, não entendo que isso é sanção processual e nem uma sanção adequada, é uma sanção administrativa. Só me volta na sua pergunta com relação à voluntariedade, você faz uma colocação inicial e eu perdi. Você pode repetir, fazendo um favor? Claro, eu apenas mencionei em relação a que o professor teria já dado uma resposta, porque eu queria justamente Sim, perguntar. isso. Tá, desculpa te interromper, mas eu queria lembrar exatamente o que eu perdi. Eu vou contar um caso para vocês, que é o caso da Operação Publicano no estado do Paraná. Esse caso é muito peculiar. A uma, porque ele serviu para trabalhar inúmeras coisas no meu livro, e a duas, porque ele é o caso que leva a esse entendimento jurisprudencial de que o terceiro prejudicado pode contestar o acordo de colaboração premiada com relação à licitude probatória. Então, ele é caso paradigma. A situação é a seguinte: um sujeito estava sendo investigado por crime sexual, estupro de vulnerável. O Ministério Público consegue prender esse indivíduo. E, junto com esse indivíduo, ele apreende documentos não só mostrando que tinha uma rede enorme de prostituição infantil, exploração sexual e crimes contra a dignidade sexual contra menores de idade, mas acaba encontrando um arquivo que seria um arquivo de recebimento e pressão com relação a propinas praticado por empresários e auditores da Receita Estadual do Estado do Paraná. Tá, esse é o recorte. A partir daí começa a chamada Operação Publicano. O que eu gostaria de colocar aqui para você, Cristiane, que eu acho esse caso muito bom para trabalhar, não sei se você está pesquisando sobre esse tema, mas ele é bem interessante. Por quê? Por conta de uma situação de crime sexual, foi oferecido a essa pessoa um acordo de colaboração premiada para ele e para outras pessoas, inclusive a própria irmã dele, que era uma das pessoas envolvidas, a isenção praticamente total de responsabilidade criminal, porque acabou recebendo uma pena muito pequena e muito branda, se ele delatasse os outros auditores num procedimento com relação à organização criminosa, corrupção e peculato, que não tinha nada a ver com aquela situação inicial. Pois bem, esse indivíduo, ele aceita, óbvio, o acordo de colaboração premiada, e tem duas situações peculiares. A uma, que ele tem o patrimônio desviado devolvido. Eu falo assim, que é um absurdo, porque, como todo mundo aqui sabe, se você tem um crime e esse dinheiro volta, de alguma forma, oficialmente ou pelas vias legais, para a economia formal, você está lavando dinheiro. E uma lavagem de dinheiro com a anuência do Ministério Público, que é o órgão incumbido de fiscalizar essa lavagem de dinheiro. Duas, as vítimas são totalmente ignoradas. Eu poderia até ter colocado isso na questão da tendência e evolução, de que as vítimas foram completamente ignoradas na elaboração desse acordo. E que, terceiro, esse acordo de colaboração premiada foi entabulado e ele recebeu benefícios, ele e a irmã, e na instrução criminal ficou demonstrado por parte da defesa de que ele teria ocultado ilicitudes cometidas pelos promotores. E esse acordo é anulado. Esse acordo é anulado e 2 semanas depois
ele é refeito com a condição de que ele retirasse tudo aquilo que ele disse sobre o Ministério Público e que ele reforçasse a prova então produzida. Uma situação absurda. Obviamente que esse processo desembocou numa série de nulidades, mais de 15 procedimentos persecutórios penais foram atingidos por essa nulidade. Esse indivíduo ficou completamente ao arrepio da lei, ele ficou numa posição muito confortável, ele teve parte dos valores desviados que retornaram para ele, de alguma forma. As vítimas ficaram absolutamente ao desamparo, ou seja, o direito penal, no seu ponto de vista de prevenção especial, foi um retumbante fracasso. Do ponto de vista da prevenção geral, não existiu, ninguém foi sancionado, o Estado perdeu um valor enorme com dividendos, pessoas foram presas ilicitamente, que, portanto, agora vão poder buscar ressarcimento contra o Estado, e aí instaura outra tendência e evolução que não deu tempo de colocar aqui, que é a de que, se delatado ou o delator são de alguma forma prejudicados, mesmo reconhecendo-se que foram autores de crime, ou eles tendo reconhecido, uma vez que isso seja anulado, eles têm direito de pedir o ressarcimento não só dos bens que lhe foram tomados ou desviados, mas também dos prejuízos que teve na sua vida moral e material. Esse questionamento está em aberto. Estou falando explicitamente da Operação Lava Jato. Para não dizer que a gente não coloca pontos nos is aqui. Isso está absolutamente em aberto por conta desse modelo totalmente permissivo, que eu comecei a falar aqui no começo da minha exposição, e que, por não ter limites, permite que a gente chegue à resposta positiva em todos esses questionamentos. O que é absurdo. Não tem como não ficar constrangido falando sobre delação premiada quando a gente consegue enxergar todo o alcance dessas situações. Então, portanto, eu estou dizendo esse caso para você, Cristiano, porque ele é emblemático. Ele tem julgados, já alguns já transitaram em julgado, efeitos que estão sendo produzidos, e um exemplo claro, empírico, de que o modelo de colaboração premiada no Brasil é um fracasso retumbante e que causa uma série de outros problemas que faz com que a nossa jurisprudência venha, em termos técnicos, definhando em inúmeros sentidos, quando ela deveria estar evoluindo. Desprezo à dogmática, desprezo à lógica, desprezo à própria legislação, porque se você não tem limite à sanção premial, eu queria só tocar uma coisa, eu tinha até anotado aqui para falar para vocês. Nesse caso, eles chegaram a negociar o próprio patrimônio público. Onde que o Ministério Público tem na Constituição brasileira o poder de negociar patrimônio público? E uma vez que ele tem negociado, não será mais voltado atrás nessa situação, mesmo com relação à improbidade administrativa ou uma ação civil pública. Tem absurdo maior do que esse? Você tem um cara faz um acordo de colaboração premiada num processo penal, depois tem uma situação de improbidade administrativa, uma ação civil pública, e ele não pode ser questionado com relação a esse desvio de patrimônio se ele fez acordo no processo penal e negociou também que teriam valores devolvidos. Isso tem no Brasil. E não são 1, 2 casos, não, são vários. Isso é assustador, pessoal. Isso é revoltante. Não tem como não se alterar, a não ser que a gente tenha sangue de barata. Passar o tempo que a gente passa dentro de uma sala, mestrado, doutorado, filosofia, política criminal, criminologia, tudo isso que a gente estudou com profundidade, ainda está estudando e vamos continuar estudando, é enlouquecedor. Porque se você não limita, se você não tem limite na interpretação do caso concreto, você não pode falar em princípio limitador de poder punitivo estatal. Aí, gente, pega tudo que a gente tem na biblioteca e taca fogo. Não sei se eu fiquei tão revoltado com o que eu começo a lembrar, eu começo a ficar indignado demais. E eu quis pontuar isso, Cristiane, porque até fiquei assim, emocionado quando você falou. Falei assim, eu preciso lembrar do caso. Lembrei, é esse caso, Operação Publicano. Esses julgados estão todos na internet. Deixa eu até passar o número deles aqui para vocês. Para quem pesquisa, isso é importante. Eu tenho um número aqui. Eu já resgato para vocês. Espera aí. Oh, meu Deus. Se não me engano, está referenciado na obra do professor Walter, na Aqui. segunda edição já, né? Isso, é o HC STF 142.205 e 143.427. São esses dois HCs. Tudo isso, todo esse histórico, tudo isso que eu estou falando, está lá. É um voto, o relator é o ministro Gilmar Mendes, e ele aborda todo esse assunto. Aí vocês peguem um lenço de papel
comecem a lei, porque não vai ter como não chorar, de raiva, como é que eu falo assim, de revolta, de perplexidade com o que está ali, e que toca tantos pontos que a gente estuda dentro do direito penal e direito processual penal, todos eles maltratados e todos eles colocados de uma forma assim que não tem como a gente dizer que isso poderia estar legitimado por uma decisão jurisprudencial. Não tem como ficar ignorando essas coisas. Mas está aí, para quem quiser pesquisar, vai ser um prato cheio. Maravilha, professor Walter. Muito obrigado. Excelente exemplo e muito esclarecedor, não é, Cristiane? Bom, vou passar a palavra ao Leoberto, que também que nos acompanha, desejando uma boa noite também ao Leoberto. Vamos colocar aqui, Leoberto. Obrigado, professor Pablo. Me ouve? Sim, É, por favor, pode é, falar. Gostaria de parabenizar o professor Walter pela brilhante exposição, foi muito esclarecedora. E eu tenho dois pontos que eu gostaria de tocar, e um deles o professor Walter agora já expôs brilhantemente, que dizia justamente essa questão sobre a legalidade, que eu acho que na disciplina negociada a gente, sobre o guarda-chuva da negociação, a gente meio que esqueceu da legalidade, que é o princípio basilar do direito penal, né? E com isso a gente mandou as favas, os fins da pena, os critérios de prevenção, enfim, que se presta direito penal, e a gente passou a admitir esse tipo de situação de devolver ou de permitir ficar com parte do patrimônio do crime, que me parece realmente um rematado absurdo. E nesse sentido eu concordo, Tuvato, eu acho que a exposição do senhor agora no final foi muito esclarecedora. Senão nos faltaria talvez, né, uma singela, mas não tão singela assim, retorno na realidade, observância da realidade, inclusive na questão da negociação em matéria penal. Eu acho que talvez seria. Minha pergunta é mais ou menos nesse sentido, eu estou já bem exposto agora. Então, aproveito para lançar um segundo questionamento que diz respeito àquela questão da colaboração unilateral que o professor tratou. E eu lembro aqui daquele dispositivo lá, que a 12.850 acho que já trouxe, da questão da necessidade de aferição da autoridade do interesse público, para que a gente venha a ter uma viabilidade da colaboração premiada, né? Considerando que a colaboração tem aquele propósito de você permitir à parte, o Estado, diante da necessidade, obtendo do réu a colaboração com relação à produção da prova e concorda ou acorda com ele uma redução da pena, né? Isso, eu não sei qual que é a posição do professor, eu gostaria de esclarecer isso, se isso não tornaria a questão da colaboração lateral algo diverso do que se refere à delação premiada, como que a gente tem hoje normatizado, que a gente depende de uma manifestação do Estado via Ministério Público, de regra, ou via autoridade policial, mas que vai ter que ser chancelado, segundo o STF, pelo Ministério Público acerca da utilidade do interesse público, e se essa utilidade e interesse público não deverão ainda ser chanceladas pelo juiz na homologação do acordo, né? Essa é a minha pergunta, professor. Boa pergunta, Leoberto. Obrigatoriamente, a delação unilateral, ela só vai ser reconhecida oficialmente na sentença. E o juiz vai reconhecer uma vez que pese não tenha tido oferta do Ministério Público, que pese não tenha tido oferta da autoridade policial. Mas, se ele reconhece naquelas provas que ele elencou para condenar, porque tem que ser para condenar, porque existe uma necessidade de efetividade da colaboração premiada. Aquele réu foi o indivíduo que abriu esse caminho, aí ele vai ter que mensurar no caso concreto quanto isso foi importante ou não para produção de prova, para descoberta, para recuperação de valores, para relação à autoria de determinados crimes. Obviamente que ele pode chegar até a própria extinção da punibilidade. Mas o que é interessante é que é uma decisão que, assim, o interesse público aí, ele deveria ser levado em consideração, porém, como ele é um meio de obtenção de prova, se a prova é obtida em favor de uma vítima, por exemplo, de um crime sexual, onde o interesse público aí, como é o caso de superação publicando, ele está em conflito com o interesse patrimonial, o juiz pode ignorar. Aliás, na delação premiada ele pode ignorar tudo. Com esse modelo que nós adotamos, com essa jurisprudência que nós temos, o juiz pode fazer tudo. Quando o STJ admite que existem sanções atípicas, que você pode receber todo e qualquer benefício, e não só aqueles estabelecidos na lei, você pode fazer tudo, inclusive negociar patrimônio público. Isso é um absurdo.
A Constituição é muito clara que o patrimônio público é inegociável, mas na prática é o que acontece. Veja esse acordo da Operação Publicano. Mesmo com a mudança da lei de improbidade administrativa, o patrimônio público teria que estar intocável, mas na prática ele não está. Ele não está. Não tem limite. Se você não tem sanção, se você não tem limite, a resposta para a sua pergunta é: o juiz pode fazer aquilo que ele quiser. Ele está com as mãos completamente livres. Ele tem amparo jurisprudencial para isso, ele pode fazer de forma fundamentada. Ele pode usar todas essas decisões que nós citamos aqui para escorar e amparar a decisão dele. Não vai ser só da cabeça dele, não. Porque se você entende que as sanções elas não limitam por uma questão de analogia, que aí eu falo que é um absurdo. Porque no direito penal a analogia em bonum partem pode ser utilizada. Óbvio, analogia em bonum partem. Nesse caso, não. E outra, a lógica da sanção penal é diferente da sanção premial. Você não pode querer usar analogia em bonum partem na sanção premial, na mesma forma que você age na sanção penal, porque você tem, além de uma ausência de amparo teórico, que você não pode falar aqui em prevenção geral e prevenção especial, você não tem previsão legislativa. Você não tem nem teórico nem legislativa. Então, bomba meu boi. Eu faço o que eu quiser e de acordo com a minha conveniência. Então, vejam, esse caso dos crimes sexuais, cara, assim, as famílias não foram nem indenizadas. Nem indenizadas. Os valores desviados dos cofres públicos não foram repostos. O patrimônio público foi negociado. Por quê? Porque não tem sanção. O que aconteceu com os promotores? Nada. O que aconteceu com o processo? Prova ilícita. E alguns desses processos estão aí até hoje, o Ministério Público insiste com relação a quais seriam as provas ilícitas, porque não teriam contaminado totalmente o processo, e infelizmente os tribunais superiores devolvem para a primeira instância para decidir aonde está a prova lícita ou prova ilícita. O que ele faz? Ele joga para o juiz que se comprometeu moralmente com a delação premiada, porque um juiz, quando homologa um acordo de colaboração premiada, ele se compromete moralmente perante a sociedade, porque ele está fazendo um acordo com alguém que é um criminoso, reconhecidamente um criminoso, e que ele está oferecendo benefício para esse indivíduo. E quando isso é anulado, ou quando isso volta para a primeira instância, não deixa de afetá-lo diretamente, obviamente que ele vai querer aproveitar o máximo de atos possíveis para justificar o que ele fez, de ter dado um benefício para alguém que ele sabia que era criminoso, que ele deveria ter sancionado. Então, qual é a lógica disso? Não tem lógica. Qual o fundamento teórico? Não tem. É anarquia, é bagunça. É inversão de aplicação de instituto. Quando você pega qualquer trabalho, do melhor ao pior, com relação à natureza jurídica ou aplicação de analogia, ou do reconhecimento da natureza jurídica dos institutos penais, nenhum respalda isso. Nenhum. E, infelizmente, é aplicado. Como é que nós vamos evoluir para melhorar isso? Sancionando. Aplicando o princípio do promotor natural. Por exemplo. E responsabilizando ele civil, e até o professor Pablo falou do ordenamento jurídico alemão, criminalmente. Porque até o tipo penal de abuso de autoridade aqui é discutível se a gente teria tipicidade dele ou não, a depender do caso concreto, né? Porque eu preciso demonstrar o elemento subjetivo do tipo. E aí vai ficar praticamente impossível. Porque quem é o titular da ação penal? É o próprio Ministério Público. Então, você entra num beco sem saída. Infelizmente, eu acho que eu te coloquei mais interrogações do que respostas, mas não tem outra forma de responder o que você está ponderando. Perfeito, muito obrigado, professor Walter. Alberto, satisfeito com a resposta? Com, a- com as, com as angústias colocadas? Na realidade, o professor Walter é uma provocação, né? Sim. E a minha ponderação é justamente essa. O juiz diretamente participar na eventual unilateralidade coloca o juiz numa posição muito perigosa. Por isso que, no meu sentir, né, a passagem pelo Ministério Público é fundamental para que o juiz só vá aferir realmente a legalidade daquele acordo, para que ele não participe de uma oferta de acordo, por exemplo, né? Não seria a função dele, né? Mas, professor Walter, muito obrigado. Não, obrigado você, Leoberto, porque é muito instigante isso. Veja bem, quando eu falo da natureza policrômica, eu acho que esse termo ele é muito adequado para a colaboração premiada, ele também é meio de defesa. Dentro do que você entende por ampla defesa, muitas vezes a colaboração premiada é só o que o indivíduo tem. Como é que o Ministério Público vai negar um direito dele?
o direito de negar o próprio devido processo legal, de abrir mão de parte da sua defesa, da defesa de resistência e praticar uma defesa colaborativa. E veja que interessante, eu sei que vocês têm um núcleo de pesquisa, eu gosto muito de debater esse tema com o Vinícius Vasconcelos, né? Porque a gente tem eu olho pelo direito penal material, ele pelo direito processual, o debate sempre nos enriquece em algum ponto. É que, assim, como falar isso sem ser vulgar, cara? É complicado. Se você tem um direito subjetivo do réu, como é que a autoridade vai poder negar o direito dele se defender, se utilizando de uma lógica de barganha? Barganha que não existe. Você parando para pensar assim, direito de barganha. Barganhar, eu e você, Leoberto, ou eu, o professor Pablo, ou qualquer um de vocês aí, é quando eu tenho condição de negociar alguma coisa. No modelo jurídico brasileiro, você não tem condição de negociar nada. Você está na mão da autoridade legal, você não tem poder de barganha. Por quê? Só você pode se ferrar. Só você tem sanção. Você pode perder o benefício da colaboração premiada, você pode receber uma pena maior do que você deveria, você pode ter aplicação de constrições processuais penais no âmbito muito maior do que você deveria. Então, isso não tem barganha. Barganha é quando você está em igualdade de negociação. Isso não é barganha, isso é imposição legal. Então, pelo menos com relação à terminologia, eu não aceito isso. O Brasil não tem barganha. Nós não temos modelo de direito penal negocial, nós temos bagunça. Não vou chamar nem de jabuticaba é gostoso, pelo menos. Mas esse é um problema seríssimo. A questão terminológica. Então, é claro, Leoberto, que todo mundo que entra no estudo da delação premiada ou do direito negocial no Brasil, você não vai conseguir minimamente cercar um determinado assunto. Cada um que você entra é outro assunto que abre, é outro problema que surge. Essa questão da justa causa, que o professor Pablo falou, justa causa e colaboração premiada. A colaboração premiada sozinha, ela não tem justa causa. Tá bom, mas e quando ela é combinada com uma porcaria, ela tem? Ninguém responde. Ninguém trabalha isso. Então, nós, pesquisadores, os senhores alunos, com os professores, tem aí, assim, farto material para trabalhar e eu acho que a gente pode ajudar muito o país nesse sentido, porque a produção está muito ruim, tá? Eu acho que a gente pode melhorar isso. Com certeza, professor Walter. No final da década de 80, na virada para os 90, quando no primeiro momento se ventilou na Alemanha a ideia de acordo, ventilou considerando o exemplo estrangeiro, e tendo em vista que lá não se admitia. O Hassemer é que ressaltou uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que nós não podemos esquecer que há certos princípios ou garantias processuais penais que possuem, ele diz, possuem um núcleo essencial caracterizado por algo que é indisponível. Então, sobre estes não se cogita ponderação. Não se cogita ponderação. Se a gente não cogita ponderação, o que a gente vê hoje é realmente um escárnio, né? Certas garantias e direitos que existem, sobretudo nesse contexto da delação, né? Bom, temos aqui uma última pergunta, então, para fechar a nossa noite aqui, que é do Henrique. A pergunta do Henrique foi feita aqui pelo chat. O Henrique nos colocou o seguinte, né? Como lidar com o risco de delações mentirosas feitas como estratégia de defesa? Há mecanismos de checagem da veracidade antes de oferecer benefícios? Vai depender do caso concreto, os mecanismos de checagem, mas fato é que, ao final da instrução criminal, não referendados os elementos trazidos pelo colaborador. Ele pode ter, sim, os seus benefícios revogados, e devem ser revogados. Tá? A questão que eu coloco para você é o seguinte: e se produziu prova ilícita, o que vai acontecer? Ela vai ter exatamente o efeito contrário daquele que se pretende com a colaboração premiada, ou seja, que ela produza prova válida e que ela aumente a punição do Estado, ou que ela aumente a segurança jurídica, ou que ela reforce a prevenção geral e a prevenção especial, pelo menos no âmbito teórico. Assim, tem uma série de problemas, né? A delação premiada isolada, ela não tem valor probatório, ela não pode nem justificar o início da persecução penal, nem o recebimento do benefício. Mas a gente sabe muito bem que, na prática, isso pode ser referendado, por exemplo, por uma testemunha falsa, por uma utilização de uma imagem por um ângulo não favorável e que leve o juiz
em conjunto com a versão do delator mentiroso, a, a uma possibilidade de decidir acima da dúvida razoável e, portanto, levar a uma sentença condenatória injusta. Isso tudo pode acontecer no caso concreto. E vejam que a gente nem abordou aqui, porque seria outro tema, que nós temos um sistema, que é o nosso sistema romano-germânico, que ele importou esse elemento, que é muito mais utilizado e que é muito mais tranquilo no modelo anglo-saxão, e que a gente está sujeito a todas essas questões ou questiúnculas com relação à produção de uma prova válida, de uma prova legal, por conta do modelo que nós temos de aplicação da lei, não vou nem dizer do Instituto. Então, portanto, a única filtragem legal que você tem é a sentença. Uma vez que você admitiu o delator numa situação, como é que eu vou dizer, fictícia, tá? Para não ficar usando aqui o termo ilegal toda hora, ou numa situação de elementos probatórios plantados no processo, isso pode acontecer com ou sem delator dentro do processo, independe, ela pode acontecer em qualquer situação. Mas, ao final e ao cabo, quem vai ter o maior poder de controle é a autoridade judicial e não o Ministério Público. Por isso que eu falo que a gente tem que ter outro modelo de Ministério Público, porque já que ele partiu para o modelo de colaboração premiada, ele tem que ser responsabilizado pelo resultado final. De fato. Bom, não temos mais nenhuma pergunta. Então, pelo adiantado da noite também, vou registrar aqui o imenso agradecimento ao professor Walter por dedicar essa parcela de tempo de maneira tão gentil a gente, né, para debatermos aqui, para ouvirmos, né, essa brilhante exposição do professor Walter, para suscitar tantas maravilhosas angústias que vão nos deixar com a cabeça borbulhando a partir de agora, o que é ótimo, né? E para encerrarmos, eu vou pedir então para que os nossos participantes que desejarem, né, abram as suas câmeras para que a gente possa fazer um registro final aqui do nosso momento, né? Quem desejar, obviamente. Sorrindo, um, dois e três. Maravilha. Professor Walter, muitíssimo obrigado. Foi uma imensa honra, um grande prazer, sobretudo rever o amigo, colega de longos anos lá atrás, né, que tivemos a oportunidade de estudar conjuntamente, né, por ocasião do doutorado. Espero que a gente possa se reencontrar e em breve, para que a gente possa conversar mais e mais sobre essas questões tão angustiantes que permeiam, né, o nosso direito penal e o nosso direito processual penal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pablo. Uma coisa muito clara que eu aprendi no doutorado com a professora Ruth Gauer é que conhecimento a gente não guarda para si, a gente tem que dividir. E eu Isso. gosto de dividir essas angústias que eu tenho. O tema me apaixona demais. Eu sou um apaixonado pela vida, as minhas exposições são sempre apaixonadas, é óbvio que isso gera muito problema. E eu só confesso a vocês aí pela quantidade de informações jogadas. O desafio do tempo é muito grande, mas eu não tenho como tratar de um tema desse sem tentar pontuar o máximo de temas possíveis para justamente dividir as minhas angústias, a parte do conhecimento que eu tenho, e colaborar com vocês. Dizer que é um prazer estar aqui, que acho que assim, a maior realização intelectual é essa, é dividir angústia e conhecimento, estar aqui exposto à crítica, ao debate, e dizer que pelas redes sociais é muito fácil fazer contato comigo. Aliás, o professor Pablo fez contato pela rede social e depois a gente falou pelo WhatsApp. Eu respondo, eu debato, e vai ser sempre uma alegria muito grande. Parabéns para vocês. Obrigado pela paciência de estar até aqui, pela compreensão de vocês. E eu me despeço esperando um encontro dentro do o menor espaço de tempo possível. Muito obrigado, professor Walter. Registro aqui para finalizar também um agradecimento especial a Camila e a Maria Caroline por todo o aporte que deram, né, com a parte técnica. Agradeço a Patrícia, a Ana e o Andrei pelo auxílio com Libras e por propiciarem a participação efetiva do Henrique aqui.
Então, uma boa noite a todos, um grande abraço e sigam a gente nas redes sociais, que em breve a gente tem mais Professor, divulgações. aproveitar para convidar os colegas para a próxima conferência, que será agora dia 30 de maio, com o tema Desafios e Vetores da Justiça Penal Negociada no Brasil, com os colegas professor Felipe da Costa de Lorenzetti e o nosso colega que está Lourenço. presente aqui, o Leoberto Simão Schmidt Júnior. Essa conferência vai ser presencial ali no Panteão, o método de inscrição é o mesmo que foi para essa conferência aqui. Muito obrigado, Maria Caroline. Um abraço a todos e uma boa noite. Boa noite, tchau, tchau.